Bom dia, meus irmãos e irmãs, queridos internautas que estão conosco neste momento, para este momento do nosso programa na Escola do Evangelho. Agradecemos desde já a sua audiência, a você que está unido conosco e que também tem feito a divulgação deste nosso programa através das suas redes sociais, através dos seus contatos. Vamos então, a partir deste domingo, deste nosso programa, já usarmos uma dinâmica um pouco diferente. Falaremos sobre o Evangelho num primeiro momento e num segundo momento nós falaremos sobre algum tema para nosso conhecimento e para nosso aprofundamento. Então, na primeira parte ficamos com o Evangelho, na segunda parte deste nosso momento com uma reflexão sobre um tema e depois, na parte seguinte de nosso programa, nós veremos então a realidade da igreja, a igreja no Brasil, a igreja no mundo, a igreja em nossa diocese de Guarabira. Vamos então ouvirmos agora a proclamação do Evangelho deste domingo, Evangelho que se encontra em São Marcos, no Evangelho de São Marcos. Acompanhe então a proclamação da leitura do Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, este Evangelho de hoje, de São Marcos, no capítulo 9, versículo do 30 ao 37, ele nos fala sobre o tema da incompreensão dos discípulos. Jesus fala de sua morte, Jesus fala do final de sua vida, mas os discípulos não compreendem aquelas palavras de Jesus. Muitas foram as palavras e muitos foram os gestos de Jesus que ficaram na incompreensão dos discípulos. Que eles ficaram sem saber o que Jesus queria dizer ou ensinar com aquela sua palavra ou com aquele seu gesto. Somente algum tempo depois, com a vinda do Espírito Santo, com a caminhada, com a reflexão sobre o que Jesus disse e fez, é que os discípulos irão, pouco a pouco, compreendendo a mensagem de Jesus. Pouco a pouco, eles vão entendendo o que Jesus queria transmitir para eles. Até mesmo após a ressurreição de Jesus, um dos evangelistas, São João, vai dizer que os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito
e acreditaram na palavra de Jesus e na Escritura. Você pode acompanhar esta citação em João, capítulo 2, versículo 22. Meus irmãos e irmãs, em cada gesto, em cada palavra de Jesus, estava contida uma lição profunda que os discípulos deveriam refletir, que os discípulos foram descobrindo com a ajuda do Espírito Santo. Jesus, meus irmãos, sabia que os discípulos não estavam em condições de entender tudo o que ele tinha para dizer. E Jesus respeitava este aprendizado para com os discípulos. Jesus diz em uma outra passagem de João: ainda tenho muitas coisas a dizer-vos, mas ainda agora não sois capazes de compreender. Quando vier o Espírito da verdade, ele encaminhará vocês para toda a verdade. Assim, meus irmãos, Jesus, ele não se limitava nos seus gestos nem nas suas palavras devido à incompreensão dos discípulos. Porque Jesus poderia pensar: se eles não compreendem, eu não vou falar, eu não vou fazer este ou aquele gesto. Mas Jesus não se limita a fazer os seus gestos, a dizer as suas palavras, porque os discípulos naquele momento não estavam em condições de compreender. Jesus nos dá, assim, uma lição de paciência, daquele que sabe esperar a ação do Espírito Santo acontecer para que os discípulos pudessem compreender plenamente aquilo que ele queria dizer, aquilo que ele queria transmitir. Tudo para os discípulos era novidade. Não podemos deixar este fato passar em branco. Temos que ter esta clareza e consciência. Para os discípulos, tudo o que eles viam e ouviam de Jesus era novidade. E, portanto, não era estranho que eles não tivessem condições de compreender e de entender aquilo que Jesus queria transmitir e ensinar. Os discípulos, eles eram pessoas simples. Eles não eram pessoas de grandes instruções, pessoas estudadas, pessoas que conheciam a fundo a lei. Assim eram os fariseus e os mestres da lei. Mas o que aconteceu com os fariseus e os mestres da lei? Justamente porque eles conheciam a lei a fundo, porque eles sabiam de detalhes da lei, eles não quiseram aceitar Jesus, nem a mensagem que Jesus veio trazer. É verdade, os discípulos não compreendiam tudo, mas os discípulos estavam abertos a tudo aquilo que Jesus veio ensinar e transmitir. É verdade, os discípulos não conheciam tudo, mas eles estavam guardando no coração cada palavra e cada gesto que Jesus ia dizendo e ia fazendo para eles. De modo que estes gestos, que estas palavras, que ficaram impressas e gravadas na memória dos discípulos, depois de Pentecostes, com a ajuda do Espírito Santo, eles foram relembrando e eles foram procurando compreender. Estar com Jesus não era o tempo necessariamente de compreender tudo. Era o tempo de aprender. Era o tempo de observar. Era o tempo de contemplar.
era o tempo de estar atento a tudo aquilo que Jesus dizia e fazia. No momento seguinte, aconteceria, aí sim, a compreensão de tudo o que Jesus disse, de tudo o que Jesus fez. Portanto, nós temos no relato dos evangelhos aquelas passagens que para os discípulos foram mais marcantes, que para os discípulos estavam mais carregadas de mensagens profundas que Jesus queria transmitir, que Jesus queria ensinar. Nos evangelhos, nós não encontramos tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus fez. Encontramos apenas uma parte, uma parcela daquilo que ficou gravado na memória dos discípulos. E é isto que São João vai dizer na sua primeira carta, 1 João, capítulo 1, versículo 13. Isso que vimos e ouvimos, nós agora o anunciamos a vocês, para que vocês estejam em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Repito, os discípulos não colocaram por escrito tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus disse. O que eles colocaram por escrito foi aquilo que tinha maior significado, que tinha doutrina mais profunda e que ficou certamente gravado com letras mais fortes no coração dos discípulos. Como eu disse, cada gesto, cada palavra de Jesus era um ensinamento. E os discípulos depois foram então percebendo a necessidade de deixar registrado por escrito estes ensinamentos do Mestre. Porque primeiro eles transmitiram para as pessoas de viva voz aquilo que eles ouviram, aquilo que eles aprenderam do Mestre, como São João nos disse na sua carta, no trecho que eu acabei de ler. Aquilo que vimos e ouvimos, nós o anunciamos a vocês. Anunciaram primeiro de viva voz, anunciaram primeiro pela palavra, mas depois anunciaram também isto através de seus escritos, através dos seus evangelhos, através de suas cartas. De modo, meus irmãos e minhas irmãs, que os discípulos, ao não compreenderem as palavras de Jesus, ao não compreenderem os gestos de Jesus, aquilo na verdade também era o ensinamento de Jesus Cristo. Qual ensinamento? O ensinamento a viver a confiança. A confiança nas palavras de Jesus. A confiança naquilo que ele dizia, no que ele transmitia. A confiança total nas palavras que o Mestre tinha a transmitir. E este apelo à confiança na palavra de Jesus, mesmo sem compreender o que Jesus queria ensinar, transmitir ou dizer, fica muito claro naquela passagem da pesca milagrosa. Quando Jesus, que era um carpinteiro, quando Jesus, que entendia de fazer móveis, ele chega lá no lago de Tiberíades e os discípulos estão voltando da pesca. Eram, até aquele momento, simples pescadores que estavam voltando, mas voltando de uma noite de trabalhos sem sucesso. Não tinham conseguido peixe algum durante aquela noite. E Jesus, um carpinteiro que não entendia de pesca, chega para os discípulos e diz: lançai as vossas redes ao mar. Nesta hora, meus irmãos e irmãs, Pedro lembra a Jesus:
Nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à Tua palavra, em respeito e confiando em Tua palavra, nós vamos lançar a rede. E o que aconteceu, sabemos pelos evangelhos. As redes quase se rompiam, os barcos quase afundavam, tamanha era a quantidade de peixes que veio naquela pesca realizada naquele momento. A partir dali, Pedro reconhece que Jesus é algo além de um simples humano e que Jesus então vai fazer para Pedro o convite. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Através deste episódio, Cristo mostra para os discípulos que mesmo sem compreender o que ele dizia, era necessário confiar, acreditar no que ele falava, no que ele dizia. Pedro, junto com os seus amigos, eles eram pescadores de longa data. Sabiam aonde pescar, sabiam o horário mais ideal de pescar. Jesus, por sua vez, era um simples carpinteiro, mas Jesus era Deus. E, mesmo sem entender de pesca, Jesus dá aquela ordem. Os apóstolos confiam e então vem diante deles o milagre acontecer. Este evangelho, meus irmãos e irmãs, mostra também para cada um de nós esta lição de vida. Em nossa vida, muitos momentos nós teremos de incompreensão. Não entenderemos tudo, não compreenderemos tudo, mas é preciso acreditar. Acreditar em Deus, acreditar na Sua palavra, acreditar que Ele tem um plano de amor para cada um de nós e que, portanto, esta palavra de Deus, ela é digna de crédito, ela é digna de confiança, ela é digna de ser seguida, de ser escutada. Na sua vida, na minha vida, teremos momentos de incompreensão. Assim como os discípulos, diante de Jesus, tiveram seus momentos de incompreensão. Não entenderam tudo, mas confiaram nas palavras do Mestre. Esperemos que chegue o momento em que o Senhor nos revele para nós os mistérios que estavam por trás de cada acontecimento, de cada pessoa, de cada fato da nossa vida. E isto, na eternidade, nós teremos conhecimento. Nós compreenderemos até mesmo aquilo que nós havíamos compreendido, mas que por uma outra razão ou motivo compreendemos até de modo errôneo, de modo errado. Com Jesus nos revelando, com Jesus nos mostrando, nós haveremos certamente de compreender o plano de amor de Deus para com cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, acreditemos. Diante das incompreensões da nossa vida, acreditemos na palavra de Deus, acreditemos que Ele tem um plano de amor para todos e para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, meus irmãos e irmãs, continuemos o nosso programa na Escola do Evangelho, este nosso segundo momento de hoje, agora refletindo sobre um tema, aprofundando um tema para o nosso conhecimento e da nossa reflexão também, o que é necessário para que a gente cada vez mais conheça a nossa fé, conheça a nossa doutrina, conheça também a nossa igreja. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando em nossa igreja este mês de setembro, mês este que é dedicado à palavra de Deus, à Sagrada Escritura. Claro, meus irmãos, que todo mês, toda semana e todo dia, ele deve ser voltado e dedicado à palavra de Deus.
Acontece que a igreja tem esta pedagogia ou esta dinâmica de trazer alguns temas ao longo do ano, nos meses que fazem parte do ano, para que esses temas possam ser melhor debatidos, esclarecidos, vivenciados e experimentados na caminhada, na vida de igreja. A igreja, ao propor o mês dedicado à palavra de Deus, o mês de setembro, a igreja quer nos lembrar a todos e a cada um de nós, cristãos, católicos, a importância da Sagrada Escritura em nossa vida. A importância da palavra de Deus em nossa caminhada pessoal, em nossa caminhada de comunidade, em nossa caminhada de igreja. Por isso que a igreja nos convida então neste mês de setembro a nos voltarmos para a palavra de Deus. Palavra de Deus que é luz para os nossos passos, que é inspiração para a nossa vida. Palavra de Deus esta que nos mostra o amor de Deus revelado por cada um de nós. E já que estamos no mês dedicado à palavra de Deus, vamos então refletir sobre esta palavra de Deus, a importância que ela tem em nossa vida e a importância com a qual a igreja vê, ora e se aproxima desta palavra de Deus. Vamos então partir da seguinte pergunta: o que é a revelação? O que é a revelação? A Bíblia, palavra de Deus, ela é revelação divina. Ela é revelação do Senhor ao seu povo. Aqui está a palavra de Deus. Nela nós temos então esta revelação divina. E o que é esta revelação divina? É a saída de Deus do seu mistério para, com palavras e ações, dizer ao homem quem é Deus, quem é o homem e o que Deus deseja para o homem. Isto é a revelação. Isto é aquilo que nos traz a palavra de Deus. Quem é Deus? Quem é o homem? O que Deus deseja com o homem? O que Deus deseja nesta relação com o homem? E esta revelação de Deus, ela é feita a partir de palavras e de ações, as quais Deus disse e realizou ao longo da história do povo de Deus, da história do povo de Israel, tendo como centro, como momento mais alto desta revelação, a pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. E nos diz então o Catecismo da Igreja Católica, no número 50, falando sobre esta revelação. Você pode acompanhar aí a leitura então deste número 50 do Catecismo da Igreja Católica. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Falo revelando o seu mistério, seu projeto benevolente que concebeu desde toda a eternidade em Cristo em prol de todos os homens. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Deus não foi obrigado a nada. Foi o seu amor quem fez com que ele saísse do seu mistério para vir revelar ao homem quem ele é, o que o homem é
e o que Ele, Deus, quer com cada homem e com cada mulher. O livro Yucat, que é chamado também o Catecismo Jovem e que foi lançado pelo Papa Bento XVI, ele também nos oferece e nos traz uma resposta sobre esta revelação de Deus ao homem, sobre esta saída de Deus do seu mistério ao homem. E para explicar esta revelação, este sair de Deus ao encontro do homem, o Yucat, no número 8, ele usa a seguinte comparação. Acompanhe. Tal como no amor humano só se pode conhecer algo de uma pessoa amada quando ela nos abre o seu coração, também só conhecemos os mais íntimos pensamentos de Deus porque Ele, eterno e misterioso, se abriu a nós por amor. Desde a criação, passando pelos patriarcas e pelos profetas, até a definitiva revelação no seu Filho Jesus Cristo, Deus se comunicou continuamente com a humanidade. Em Jesus, Deus nos tornou claro o seu ser mais íntimo. Então aqui, o Catecismo Jovem, o Yucat, usa esta comparação do amor divino. Só se conhece bem alguém quando este alguém se abre e se revela para outra pessoa no amor. Então assim foi a revelação. O Deus de amor que sai por amor para procurar o homem e para com ele iniciar um diálogo. Deus sai, procura o homem e com o homem inicia um diálogo, uma conversa. Através desta conversa, Deus vai mostrando pouco a pouco o que ele é, o que nós somos e o que Deus deseja conosco. Este diálogo de Deus com a humanidade, ele teve uma trajetória, ele teve um percurso longo. Não foi de um dia para o outro que Deus revelou, que Deus manifestou tudo aquilo o que ele era e o que ele desejava com a humanidade. Esta revelação de Deus aconteceu ao longo de um processo histórico longo e demorado, que passou por várias etapas, que teve várias pessoas envolvidas, que teve vários lugares aonde também aconteceram estes momentos de diálogo e de encontro de Deus com a humanidade. E o livro Yucat, o Catecismo Jovem, do qual falamos, ele nos fala acerca da duração em termos de início e de fim desta revelação, deste diálogo, deste revelar-se de Deus para a humanidade. Nos diz o Catecismo Jovem, desde a criação, passando pelos patriarcas e pelos profetas, até a definitiva revelação no seu Filho Jesus Cristo, Deus se comunicou continuamente com a humanidade. Desde a criação, lá desde o início, Deus já entrava em diálogo com esta humanidade. Já desde a criação, Deus queria revelar à humanidade o seu plano de amor, o seu mistério, aquilo que ele havia concebido para toda a humanidade e para cada homem. Este diálogo, esta conversa de Deus com a humanidade, nos diz a Igreja, em um documento que fala sobre a revelação divina,
Documento este chamado Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965, nos diz este documento chamado Dei Verbum, falando sobre esta revelação de Deus com o homem, que esta conversa, que esta revelação, ela se transforma em uma conversa de amigos. Eis então o que nos diz a Dei Verbum no seu número 2. Acompanhe então a leitura. Em virtude desta revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles para os convidar e admitir a comunhão com ele. Na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos. E aí a gente lembra das primeiras páginas da Sagrada Escritura. Quando Deus, no paraíso, ele vai estar ali em contato próximo, íntimo, como amigos, com o primeiro casal da humanidade, Adão e Eva. Nos diz a Escritura que Deus conversava com aquele primeiro casal como com amigos. Deus estava próximo, Deus era sentido como próximo, era percebido como perto. E neste diálogo, então, é que Deus vai revelando quem Ele é, o que o homem é e o que Ele deseja com a humanidade, com cada homem, com cada mulher. Ou seja, Deus fez com a humanidade o que Cristo fez com os seus discípulos. Chega a um determinado momento da missão de Cristo, do seu ministério neste mundo, que Jesus, estando sozinho com os discípulos, ele vai dizer: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo vocês de amigos, porque dei a conhecer a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Já não chamo vocês de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo vocês de amigos, porque vos dei a conhecer a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. É Cristo que se entregou completamente aos seus apóstolos, que revelou, que manifestou aos apóstolos e através dos apóstolos à humanidade tudo aquilo que o Pai tinha pedido que ele dissesse e que ele revelasse. E mais uma vez nós enfatizamos: Deus e Cristo tudo fizeram por amor. Tudo isto Deus fez por amor, já que Ele mesmo, como nos diz a palavra de Deus, Deus é amor. Por amor Ele nos cria, por amor Ele entra em contato conosco, por amor Ele nos salva, por amor Ele nos santifica, por amor Ele envia o seu Filho ao mundo, como diz São João no seu Evangelho: de tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, a revelação é este plano de amor de Deus para cada um de nós. E este plano de amor de Deus para cada um de nós, Deus quis que ficasse por escrito, através da Bíblia, através da palavra de Deus. E hoje, todos nós que temos acesso à palavra de Deus, todos nós que escutamos a palavra de Deus, todos nós que meditamos na palavra de Deus,
estamos entrando em contato com um Deus que é amor e que vem até cada um de nós mostrar o seu plano de amor, mostrar o que Ele deseja para cada um de nós. Use a palavra de Deus. Se aproxime de Deus através da palavra que Ele nos deixou. Esta é a revelação de um Deus que é amor, de um Deus que deseja entrar em contato conosco, de um Deus que deseja dizer o que Ele é, o que nós somos e o que Ele quer de cada um de nós. Neste mês da Bíblia, faça uso da palavra de Deus. Não a deixe lá na estante ou lá dentro de sua gaveta mofando. Faça uso da palavra de Deus. Aprofunde seu conhecimento. Escute Deus através da palavra que Ele nos deixou. Agora convidamos você, querido irmão, querida irmã internauta, a acompanhar agora a outra parte deste nosso programa na Escola do Evangelho, que mostra a realidade de nossos irmãos cristãos, de todos aqueles que são discípulos de Jesus Cristo e que com dificuldades, mas com muita fé e com muita coragem, estão dando o seu sim a Deus no seguimento de Jesus Cristo. Acompanhe agora a segunda parte deste nosso programa.